Olá, meus amores! Hoje nós vamos fazer uma nécessaire com formatinho de nuvem. E eu quis uma coisa bem colorida. Vocês estão vendo aqui que nós temos um item bem colorido. Então eu tô mostrando aqui para vocês a parte de fora, a parte de dentro, o tecido já cortado no molde que eu fiz. Conseguem ver o molde? Vocês vão receber esse molde no link que vai estar aqui abaixo desse vídeo. Dá pra ver? Então, vamos lá. Então, a gente tem um tecido para a parte externa, um outro um pouquinho menor para a parte interna, 2 e 2. Eu tenho um zíper um pouquinho mais intenso do que os normais, olha. Ele é um pouquinho mais grosso que os normais. Ele tem, vou dizer pra vocês, eu vou medir. Ele tem que casar aqui certinho. Esse aqui, ó. Ele tem 21 centímetros, mas ele vai ter que ser um pouquinho menor pra colocar aqui. Ele vai ser colocado nessa parte de baixo aqui. Então, e 2 pedaços de manta R1 que a gente vai usar aqui para adaptar, né? Para passar e ele ficar durinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar ele. Eu vou passar essa parte de fora na manta R1. Depois eu vou passar uma costurinha de segurança em toda a volta para ele não correr. E aí eu vou aplicar o zíper. Vamos trabalhar? Vamos lá. Eu passei, olha, as duas opções. Eu passei ela para aderir na manta R1. Um lado tem cola, no outro lado é macio. Por isso chama de R1. Então eu vou fazer uma pequena costura de segurança para não correr o risco dela correr na hora de estar montando. Então vamos lá. Vou fazer bem na beiradinha. Bem rentinho aqui para poder cortar a manta. Vou fazer na outra e depois eu corto a manta em volta para poder costurar. Então aqui eu já fiz a costura, ó, bem pertinho da base dela. Vou fazer na outra. Agora eu vou cortar em volta para unir as duas partes. Na verdade, primeiro colocar o zíper, né? Mas esse acabamento aqui, ele é super importante, porque senão você corre o risco de acontecer o quê? Fugir a manta da onde está o tecido e o tecido também fugir. Então, a gente faz esse acabamento, uma coisa assim, simples, rápida, que a gente pode... Quando a gente tá com muita prática, é fácil. Mas vamos fazer o acabamento direitinho para o trabalho ficar direito. Então, olha, eu tenho, aqui tem um pedacinho de linha que a gente tem que cortar tudo para não ficar depois desfiando. Então, aqui eu tenho os 2 pedaços da nuvem, já com a manta atrás. E agora a gente vai colocar o zíper. Como esse zíper é um zíper muito grosso, a gente tem que ter cuidado aqui para a máquina de costura não pegar. Então, como que a gente vai fazer? Olha, ele é bem intenso mesmo. A gente vai pular esse trechozinho aqui.
Vou explicar pra vocês como. Eu vou colocar ele aqui, ó. Vou botar pra cá pra não ficar confuso. Tá vendo? Eu vou colocar ele aqui, bem aqui, de um jeito que ele fique bem certinho. Ó, que não fique pegando nem num lado e nem no outro. Cuidado com a máquina de costura, pelo amor de Deus. Porque é horrível quando a máquina engasga e a gente tem que ter os cuidados essenciais para que a sua máquina de costura ela não tenha problema. Então eu vou mostrar para vocês. Eu gosto de trabalhar com zíper já pronto, porque colocar zíper ou cursor no zíper é horrível. Então eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Ah, você só alfinetou o fundo, o externo com o zíper. Por quê você fez isso? Eu vou costurar, como ele é muito grosso e tem um zíper muito grande, eu vou passar primeiro uma costura aqui. É a minha segurança. Vocês podem fazer de outra forma. Uma outra coisa que eu quero falar sobre os vídeos, que eu acho interessante que vocês saibam. Se você não conseguiu da primeira vez, veja o vídeo novamente, tire dúvidas, porque assim, não conseguiu da primeira, você vai conseguir da segunda, da terceira e assim por diante. Então, eu vou passar uma costura para minha segurança aqui. Eu poderia já colocar o forro aqui em cima, na parte interna, mas eu não vou fazer isso, porque esse zíper que eu escolhi é muito grosso, muito bruto. É proposital? É, mas eu quero passar isso como segurança. Não adianta fazer as coisas de qualquer maneira que não dá certo. O que acontece? O certo é ter a sapatilha. Eu tenho a sapatilha para aplicar o zíper. Mas eu também tenho a técnica de colocar a agulha para o lado esquerdo. Então é o que eu vou fazer. Com 1,5. Com 1,5 para ela bater aqui. O que eu vou fazer? O ponto, eu vou botar 2 para poder ficar bem apertadinho. O que eu fiz? Segurei aqui. Vou dar um reverso para poder acertar ela não ficar de qualquer maneira. Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro esse daqui para depois aplicar o forro. Só por segurança. Ele vai estar bem encostadinho. Acho que dá para vocês verem. E que o zíper tá bem encostadinho. Tá vendo? Tá bem encostadinho aqui. O que acontece? Para não costurar em cima, eu mantenho a sapatilha bem alinhada aqui, ó. Tá vendo? E seguro, porque senão ele solta. Por isso que eu tô costurando ele primeiro. Eu só vou soltar. O que acontece aqui? Para eu poder costurar sem dar zebra. Eu abaixo a agulha e puxo, seguro e puxo o zíper pro outro lado. Deu para entender? Eu tiro daqui e boto pra cá, com a agulha abaixada. Então vamos lá. Fiz essa costura de segurança para não correr risco depois dá tudo errado, ó. Tá vendo como tá certinho? Agora eu venho com, eu fecho, bem danado, e pego a parte do forro do interno, que é um pouquinho menor. Só que para ele casar certinho, vejam, ele tem uma formatação, tá vendo? Eu tenho que casar a formatação certinha. Por quê? Porque quando ele for pra dentro, ele tem que estar certinho batendo o desenho com o desenho lá dentro. Então, ó, ele tem que casar aqui certinho. Ele tá menor. Vocês podem ver que ele tá menor. Então, eu vou botar o forro agora. Então, ó, vou aplicar ele aqui.
um pouquinho mais na ponta, porque a danadinha aqui é muito esperta. Fiz primeiro lá pra gente poder não ter esse risco, não correr esse risco aqui agora. Aí eu boto um alfinete aqui e outro aqui, só por segurança. Vamos lá. Tá mais na pontinha, pra eu não correr os riscos. De bater no zíper. Acho que deu pra entender. Ó, vou botar pra cá pra gente poder mostrar pra vocês. Vejam. Deixa eu acertar aqui. Ó, quando eu puxar, ele tem que vir aqui pra dentro. Na mesma formatação do de dentro. Tá vendo? Mesma formatação. Aí eu puxo ele. Ó, tem um fio aqui puxado, ó, de dentro. Eu vou cortando tudo que é fio pra não ficar feio no meio do caminho. Então, eu puxo bem ele da parte de dentro, que depois que a gente costurar, ele vai ficar menor. Ele é menor. Então, aqui, ó, seguro ele aqui. Aqui, pra ele ficar todo por igual, ó, eu seguro ele pra ele ficar bem bonitinho no zíper, ó, aqui, ó, e aqui. Vocês podem ver que ele tá todo por igual, viu? O que eu faço? Eu estico bem, vou na máquina e vou fazer o acabamento. O acabamento é exigido para que ele fique batendo certinho aqui. Então, vamos lá. Bem grudadinho no zíper, mantendo a mão bem presa aqui. Chegou perto do coisa, ó. Ó. Para não ter confusão, eu pego o zíper e passo pro lado de lá, para ele manter o alinhamento. Vamos lá. Viu o que eu fiz? Aí ele já tá com o acabamentozinho certinho. Opa! Tá com o acabamento certinho dos dois lados. O que eu faço? Vou pra segunda opção. Lembrando que tem que ter cuidado com tudo. Com alinhamento, tem que ter cuidado com tudo. Aqui, ó. Agora, vejo. Eu posso bater ele pelo lado de cá. Certo? Porque quando ele juntar, ele vai estar... Opa! Quando ele juntar, ele vai estar todo por igual. Como que eu digo isso? Porque ele tem que casar certinho este lado com este. Para a nuvem ficar perfeita. Então, aqui eu posso colocar, se eu quiser, a nuvem aqui. Mas não vou fazer isso. Eu vou fazer primeiro o acabamento aqui. Na verdade, eu até alfinetei errado. Vou fazer pelo lado de cá, que eu sinto ou coisa. Vamos lá. Vou botar bem na ponta para ele pegar todas as partes, ó, que tem um acabamento. Como que faço? Vou dar o acabamento primeiro, a costura primeiro, para depois vir com forro. Devagar e sempre. Aí aqui, ó, abaixo a agulha, venho com zíper,
Só pra vocês verem, ó. O zíper tá aqui. Eu puxo ele pro outro lado, segurando bem nas pontas pra não dar erro. Ó, joguei ele pro outro lado, seguro. Finalizo a costura e pronto, tá pronto. Vamos lá. Então, vamos fazer o acabamento aqui, ó, cortar pra não ter fio depois. Aí, o que a gente vai fazer agora? Já coloquei de um lado, agora eu vou colocar do outro. Fecho aqui novamente, ó, porque ele tá certinho de um lado e de outro. Aí, o que eu venho fazer? Esse aqui tá preso, tá vendo? Tá preso aqui. Eu vou botar o outro do lado de cá, que na verdade é aqui. Ele tem que estar certinho com a parte do forro, de fora. Observem que a costura ficou de um lado e de outro igual. Vamos cortar sempre os fios, fazer sempre o acabamento aqui pra ficar direitinho. Como ele é muito grosso, a gente vai ter que manter isso aqui aberto, né? Como ele é muito grosso, a gente tem que pular esse zíper, porque se bater a agulha aqui em cima, só pular esse trechinho aqui. A gente vai costurar num ponto a outro, pula e volta para outro lugar, porque senão a máquina não vai suportar. Então, eu pego as partes de cima. Um minutinho só para eu poder tirar todos os alfinetes. Eu uno a parte de cima e uno a parte de baixo. Eu vou unir sempre mantendo a posição correta da nuvem. Tá vendo? Aqui, ó, usei os tecidos da Eva e Eva, que é nosso parceiro aqui nesse vídeo. Ó, tecidozinho lindo da Eva e Eva. Muito alegre. Eu quis fazer uma nuvem diferente, uma nuvem cheia de alegria. Observem que aqui, ó, ficou a parte de baixo para montar. Eu vou abrir tudo, né? Abrir a parte toda para poder voltar ele pro lado normal. Aqui, ó, tem que estar juntinho. Vou voltar com a posição da agulha. Pronto. Aí eu contando pra vocês, não pode costurar muito na ponta, porque esse a gente tem que fazer um Vzinho aqui, um picote, pra ele não ficar com a linha tensionada. Então eu vou botar no 2 e vou seguir em frente. Ponta 2. Eu vou dar uma entradinha bem aqui, porque é necessário, senão ele vai ficar com a linha toda repuxada nessas pontas. Então, ó, bem pra dentro mesmo, é um Vzinho. Ó, fiz, tá vendo? Passei um picote em volta, que dá pra ver. Agora eu vou meter a mão aqui, ó, no buraquinho, ó. Lembram que eu tinha deixado um alfinete? Eu vou tirar pra não machucar a mão e vou desvirar.
vai fazendo as curvas que a gente não fez lá dentro, na costura de dentro. A gente tem que fazer a curva certinha, com paciência. Não adianta fazer nada sem bater a cabeça, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Faz com paciência. Tudo tem paciência. A primeira vez não deu certo, faz novamente. Na aula eu me lembro que a professora falava que quando a gente faz modelagem, que a gente tem que fazer tudo com TNT. Então, vamos fazer uma provinha com TNT. Usa um zíper bem baratinho, só para testar. E fogo, né? Opa, puxei novamente um outro. É que a minha mão é muito grande. Pesada. Pra não ficar aparecendo. Ou transparente. Pra fazer um acabamento assim bonitinho, pode ser transparente também. Invisível. Então, não costurou, não deu certo, tu já sabe como faz. Usa um TNT só pra testar. Como eu tô com ponto 2, eu vou botar pra 2,5 e vou com cuidado devagar. É igual a pilotar moto. Não vou ser imprudente, acontece coisa errada. Vamos lá. Devagarinho sempre. Fez a curva certinho. Aqui eu só vou finalizar. Ó, a gente vai encaixando, que ele vai encaixar certinho lá dentro. Acho que dá pra ver. Tá encaixado ainda. Pode pegar um palitinho para ajudar se quiser, mas a minha mão é grande, encaixa certinho lá dentro. Ó. Certinho lá dentro. Passar para nivelar ela, eu acho que deve passar. No caso, para nivelar. Ela fica safadinha. Você pode fazer também, pode passar um contornozinho para ela se manter por igual também, tá vendo? Para ela se manter toda por igual, porque aqui ela não tá toda aberta, ó, tá vendo? Ela tem que abrir todinha. Ó, tem que ir puxando, porque ela é danada. Tem uma curva bem acentuada, ó. Se você quiser passar uma coisinha aqui em volta, você pode, pra não ficar saindo do lugar. E a nuvinha tá feita. Como eu botei um zíper bem grosso, que era pro zíper ficar aparecendo o pingente, ele ficou bem aparente. E saiu minha nuvem colorida. Contem pra mim se vocês gostaram ou não.